Gente, eu me chamo João Rafael Ramos dos Santos e eu não sou músico, tá? Eu sou professor, né? E sempre que a gente começa falando que é professor, tem sempre aquela pergunta clássica, é de quê? Né? Você é professor de quê? Eu, hoje, dou aula de todas as disciplinas do ensino médio. Geralmente, quando eu falo isso, eu vejo as mesmas caras que vocês devem estar se perguntando como isso é possível. Eu venho de uma família muito humilde, né? Mas extremamente humilde, mas extremamente inventiva também, né? Eu tive referências muito fortes na vida de leitura, né, através dos meus pais e do meu avô. Eu tenho uma lembrança muito vívida na memória que é a do meu avô lendo sempre os mesmos livros na varanda, e eram os mesmos livros. E eu ficava sempre me perguntando, mas o que ele lê? O que ele lê de tão importante assim que ele sempre volta nos mesmos livros? Comecei a ler muito cedo, né? Passei por por vir de uma família muito humilde, a faculdade ela não é um horizonte em que se primeiro pensa, né? A primeira coisa que eu pensava era, eu preciso ajudar minha família, né? Então eu tive a oportunidade de ingressar num curso técnico. Esse curso técnico me daria a possibilidade de entrar direto no mercado de trabalho. Nesse curso técnico, eu tive uma referência muito forte de um professor chamado Antônio Cícero, que ele me entregou um livro de ciências sociais. Esse livro foi o livro que mudou a minha vida, né? Eu comecei a perceber novos horizontes, novas possibilidades para mim no futuro. Eu queria me tornar professor porque eu queria atingir, de alguma maneira, eu queria atingir alguém. Eu queria saber como é isso, como ser capaz de mudar uma vida, né? Me tornei professor de ciências sociais. Na sociologia, quando a gente está fazendo literatura, a gente lê muitos clássicos que falam de escola. Algumas dessas pessoas, né, Paulo Freire, Vygotsky, essas pessoas, Vera Kandal, são pessoas que falam sobre uma sala de aula diferente, sobre uma forma de ensinar que fosse diferente, né? A minha experiência dentro da escola tradicional é a seguinte: eu fugia das exatas com todas as forças. Eu sempre questionei não as disciplinas, mas a forma de ser ensinado. Eu ficava pensando assim, mas o que eu preciso aprender dali? O que é importante para mim, para a minha vida, que está sendo ensinado ali? Será que não existe outra forma disso acontecer? Assim que eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de ser convidado para dar aula na escola da Fundação Roberto Marinho, né? Quando me disseram, você quer dar aula aqui? Você quer dar aula na Fundação? Eu falei, claro, quero. Ah, legal, você vai dar aula de todas as disciplinas. Eu fiz aquela cara. Como que é possível? Como dá a trabalhar todas as disciplinas? Então, isso é possível, né? Eu conheci uma metodologia que me tornou um professor, hoje, que nós chamamos de professor unidocente. Eu dou aula de EJA, então eu dou aula para adultos, né? E dou aula de todas as disciplinas do ensino médio para essas pessoas. Quando a gente está falando, né, eu estou falando de uma educação diferente, né? Então vocês já devem pensar o que tem de especial nessa escola. A primeira questão que é fácil da gente observar, eu trabalho em círculo. Todas as nossas salas de aula são em círculo. O primeiro ponto aí é quebrar toda aquela hierarquia que existe entre o papel do professor e o papel do aluno, né? Eu não sou um professor. Eu gosto de dizer que eu sou um mediador do conhecimento, né? É possível você ser a ponte entre alguém e o conhecimento. Meus estudantes, quem são os meus estudantes? Eles são pessoas que vão de 18 até 65 anos. É o estudante mais velho que eu tive dentro de sala de aula, 65 anos. Essas pessoas viveram muito, têm experiências. Essas pessoas têm experiências de vida. Então, a gente tenta levar para a sala de aula a experiência dessas pessoas. A gente coloca o aluno como construtor do conhecimento. Ele não é passivo nesse processo, né? Ele nada mais é do que a pessoa mais importante no processo de ensino e aprendizagem. Ele é o construtor do conhecimento. A gente acredita que a avaliação é um processo, né? É um processo de vida. A gente está avaliando o tempo inteiro. Antes de sair de casa, eu olho para o tempo. Dependendo de como o tempo estiver, eu coloco um casaco, né? Isso é uma avaliação. Isso é um processo de vida. Não pode caracterizar a pessoa que você é. A gente não acredita que uma nota no papel vai quantificar um ser humano, né? E aí eu trago o ponto que eu acho que é o eixo central da metodologia da telesala, é você trabalhar com a afetividade dentro da sala de aula, né? É você mostrar para aquele estudante que ele importa
Então, eu sou capaz de trazer isso para dentro de sala de aula, para que se dê uma educação que contemple, né, a vida daquele estudante, a experiência daquele estudante e que eles vão trocar dentro de sala de aula. Eles são estudantes marginais no sentido de estarem às margens da sociedade. Eles são oprimidos em vários sentidos, né? São estudantes que foram expulsos da escola ou precisaram sair da escola por algum motivo, né? Grande parte das minhas estudantes saíram para cuidar dos próprios filhos, né? Os meus estudantes saíram da escola para poder dar de sustento aos próprios filhos. Então, só o ato de retornar à sala de aula já é algo extremamente que a gente precisa reforçar, a gente precisa reconhecer isso. Então, a gente precisa apresentar uma proposta de ensino que seja completamente diferente de tudo que ele já viu. Eu tenho um instrumento que eu gosto sempre de citar dentro de sala de aula, que é um caderno chamado Memorial do Estudante. Como que funciona o Memorial do Estudante? Ele é como se fosse um diário, né, do dia a dia de sala de aula. Eu tenho um exercício que todo início de aula, todo início de turma, eu peço para que eles façam uma cápsula do tempo, né? Escreva uma carta para si mesmo daqui 2 anos. Como que você pretende estar daqui a 2 anos? Quais são as suas ambições? O que você já quer ter conquistado? Né? Terminar a escola? Conseguir um emprego? Né? E no final, né, para vocês verem como a mudança ela não pode ser quantificada, no final, quando os estudantes abrem essas cartas, eu tenho os relatos, né, de mudança total, né? Como que eu já tive alunos olhando para a carta e falando para mim, nossa, professor, como eu mudei. Olha como eu escrevo agora, olha como eu escrevia. Né? Olha as minhas ambições 2 anos atrás, olha as minhas ambições hoje, olha tudo que eu já conquistei. Eu não imaginava estar aqui. Eu tive uma estudante que conseguiu ser aprovada no vestibular de uma universidade pública federal, né? E, assim como eu, a primeira geração da família dela conseguia entrar para a universidade, né? Então, a gente está falando de uma educação que dialogue com o estudante e que dê ferramentas culturais para que ele ascenda socialmente, né? A gente tem os nossos eixos temáticos dialogam com a vida do estudante, né? Nós somos divididos em 4 eixos. Cada um desses eixos vão tentar fazer com que o estudante reflita acerca de quem ele é, né? Aonde ele está, qual é o local em que ele está inserido, qual é a potencialidade que eu posso tirar disso, para onde eu vou, né? Quando eu terminar daqui, para onde eu vou, onde eu pretendo estar e qual é a minha missão no mundo. Né? Eu acabei me descobrindo na metodologia porque eu consegui observar uma mudança crucial na vida de muita gente, mas principalmente por causa do seguinte: não sou eu que estou fazendo isso, são eles. Eu já disse, eu sou um mediador do conhecimento, né? Eu só coloco as armas nas mãos dos meus estudantes para que eles sejam capazes de sair do lugar sair dessa zona de conforto, né? O Paulo Freire costuma dizer que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, olha para mim, oprimido em vários sentidos. Eu sou um homem negro, vivo no Rio de Janeiro, eu sei que eu estou no alvo da polícia, mas é você conseguir encontrar e se jogar numa educação que seja libertadora em vários sentidos. A gente não acredita que o conhecimento deva ser compartimentalizado e separado. Porque quando a gente coloca isso no armário, né, lá em cima vai estar as gavetas em que eu quero distância, então eu não vou me esforçar para chegar lá. A gente acredita que o conhecimento é um mar, ele é uma imensidão, mas você é capaz de nadar para onde você quer entender, para a direção que você quer. E cada uma das direções que você pegar vai te dar poder, né? Vai te empoderar e vai te fazer ser transformado no seu ser, né? O Martin Luther King Jr., que está aqui na minha camisa, e cujo discurso fez 54 anos agora em agosto, ele diz que tinha um sonho, né? Ele tinha um sonho, né? Hoje eu posso me orgulhar de dizer que nós temos um sonho. É possível alcançar uma educação que seja libertadora. É possível trabalhar na educação percebendo que você está trabalhando com seres humanos. Então, eu acho que é isso.